Olá a todos e sejam bem-vindos à monitoria de física. Nesse vídeo, a gente vai ver um tutorial básico, porém passo a passo de como resolver um problema em física. E para começar, nós vamos estabelecer 4 regras genéricas para seguir na resolução de qualquer exercício de física. E essas regras são: conheça a teoria, anote os dados, leia com atenção e identifique a pergunta e sempre desenhe um diagrama de forças. Mas e o porquê destas 4 regras? Então, conhecer a teoria pode até parecer um tanto óbvio, porém na prática às vezes não acaba sendo. Isso porque a física utiliza como sua principal linguagem a matemática. E muitas vezes nós decoramos as resoluções que estão disponíveis por aí e acabamos simplesmente replicando a matemática do problema sem nem ao menos saber o que aquilo significa. Já anotar os dados é um bom recurso para manter-se organizado, porque quando nós anotamos os dados que o problema oferece, como a aceleração, a velocidade, etc., nós já podemos converter os dados para o sistema internacional, o famoso SI, isso caso seja necessário, e além disso, fica mais fácil visualizar o que vamos ter disponível para responder a pergunta. E aí já fica o link para o próximo item, que é ler com atenção e identificar a pergunta. Às vezes o problema é tão longo e com a história tão complexa que nós acabamos esquecendo o que ele está pedindo. Portanto, é sempre indicado evidenciar a pergunta. Além disso, podemos também evidenciar alguns termos usuais, como o objeto partiu do repouso. É uma sentença bem usada em problemas e ela está indicando que a velocidade inicial é zero, por exemplo, né? O quarto item ele é de extrema importância também. Independentemente do seu nível em física, é imprescindível desenhar um diagrama de forças, sobretudo em dinâmica, né? Para só depois partirmos para a resolução matemática do problema. E esse quarto item ele é tão importante que vamos começar por ele, com um guia passo a passo de como montar um diagrama de forças. Então, nós vamos analisar cada etapa citada a partir de alguns exemplos. Começando pelo exemplo 1, um objeto. Os problemas de física vão falar de um objeto como sendo um livro empurrado, um homem pendurado numa corda, um helicóptero carregando uma pedra, etc, etc. E independentemente do que o problema falar, nós vamos sempre representar o livro, o homem ou o helicóptero, etc, como um bloco. A ideia aqui não é gastar tempo desenhando o objeto, mas sim elaborando um esquema prático que seja capaz de representar a situação descrita pelo problema, certo? Prosseguindo com o exemplo 1, ele começa dizendo o seguinte: todo objeto que está perto da Terra. Portanto, se a nossa teoria estiver em dia, a gente sabe que se o objeto está perto da Terra, ele será atraído em direção ao centro da Terra. E o centro da Terra aqui, ele vai ser sempre representado para baixo, independentemente da inclinação do bloco, como a gente vai ver mais adiante. Portanto, presumindo que esse objeto tem uma determinada massa, ele vai ter um determinado peso. E aqui, esse vetor vai representar a força-peso sempre direcionada para baixo. Então, prosseguindo ainda mais com o exemplo 1, vemos que ele descreve que, além de estar perto da superfície da Terra, ele está em queda livre. Portanto, ele está em movimento ao centro da Terra, certo? Com isso, nós indicamos mais esse vetor aqui, que vai estar indicando o movimento do bloco. Ou seja, ele está ganhando uma determinada aceleração em direção ao centro da Terra, indicado por esse vetor aqui. Além disso, em todos os diagramas de força, nós desenhamos um plano cartesiano mostrando qual a direção x e y nós estamos considerando positiva. Aqui dá para perceber que eu estou considerando o y positivo para baixo, em direção ao movimento. Agora, indo para o exemplo 2, vemos que o objeto permanece próximo à Terra, porém sobre uma superfície. Com isso, além de desenharmos a superfície aqui, vamos indicar que esse vetor aqui, apontando para cima, representa a força normal. Com isso,
além de desenharmos a superfície, vamos ter que indicar mais esse vetor aqui, que nesse caso está apontando para cima, que é a força normal. Toda vez que a gente tiver uma superfície, um objeto em cima de uma superfície, a gente vai ter que indicar esse vetor. E a força normal nada mais é que a força feita pela superfície sobre o bloco, certo? E ela sempre vai ser perpendicular à superfície, ou seja, ela vai ter um ângulo de 90 graus com a superfície, sempre. E prosseguindo com o exemplo 2, vemos que o objeto ainda sofre um empurrão para a direita, portanto, nós vamos indicar a força exercida por esse empurrão no nosso diagrama de forças. Dessa forma aqui, na direção do eixo X, que estamos considerando, nesse exemplo, positiva, como podemos ver indicado aqui. Ó. E também, presumindo que o bloco se movimentou, indicamos a direção do movimento pela nossa seta já definida aqui. Ó. Então tá. Para que a gente possa entender os próximos exemplos, nós vamos ter que dar uma relembrada em trigonometria básica. Então, para que possamos resolver os problemas em física, todas as forças devem estar em cima do plano cartesiano. E quando não estiverem, como essa aqui que estamos vendo, nós vamos decompor essa força e jogar no plano xy. E a essas forças que a gente jogou em cima do plano cartesiano, nós vamos chamar de componente x da força, que representa o quanto dessa força aqui a gente vai ter na direção x e o quanto a gente vai ter na direção y. E o objetivo de fazer isso é bem prático, que é formar um triângulo retângulo com esses vetores aqui. Mas e aí fica a pergunta, e por que um triângulo retângulo? Porque é uma ótima figura para fazer esse tipo de dedução aqui, como descobrir, por exemplo, o módulo de uma força, ou seja, o tamanho desse vetor aqui, certo? Então, para isso, nós utilizamos o famigerado Teorema de Pitágoras, certo? Aqui vemos uma hipotenusa ao quadrado, vai ser igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, quando o problema pede, por exemplo, o módulo da aceleração, o módulo da velocidade, da força ou qualquer outra grandeza vetorial, nós vamos utilizar isso aqui para calcular, certo? Mas e quando queremos descobrir quanto vale fx e fy? Da mesma forma, nós vamos utilizar as relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Sabendo que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, nós isolamos esse cateto, que no caso aqui vai ser o fx, vai ser igual a hipotenusa vezes o cosseno desse ângulo. Quando a gente quiser calcular, nesse exemplo aqui, o outro cateto, o nosso fy, da mesma forma, vai isolar o fy e a gente vai ter o f vezes o seno θ. Então, aqui no exemplo 4, vai acontecer como no exemplo 3. Porém, agora ele fala o seguinte: ao ser arrastado, esse objeto perde parte da sua energia cinética em forma de energia térmica por causa do atrito entre o objeto e o chão. Então, se a nossa teoria estiver em dia, nós sabemos o que essa sentença está querendo dizer. Porém, nesse contexto aqui que a gente está vendo, o importante é isso aqui, ó, a força de atrito. Eu coloquei ela aqui só para ressaltar que ela sempre vai se opor ao movimento. Então, nesse exemplo, presumindo que o bloco está se movimentando nesse sentido aqui, a força de atrito estará na mesma direção, porém no sentido oposto. Mas e como organizar um diagrama de forças em um plano inclinado? Seguindo a mesma lógica do que foi visto até aqui. Porém, agora nós vamos considerar o plano XY nessa direção aqui, ó, com o X paralelo à superfície e o Y perpendicular, como está indicado aqui. A principal diferença é que, ao considerar o plano XY assim, as nossas forças peso e normal não vão mais ser colineares, porque, como a gente viu anteriormente, a força peso sempre apontará para o centro da Terra, que a gente está considerando para baixo, certo? E a força normal, ela sempre será perpendicular à superfície. Então, estando isso claro, agora para resolver um exemplo como esse, basta decompormos todas as forças que estão fora do plano XY e jogar em cima do plano XY. Então, aqui eu separei alguns exemplos muito usados em problemas de física com os seus respectivos diagramas de força. Ó. Nesse caso aqui, a gente vai ver um bloco
Da mesma forma como a gente viu nos exemplos anteriores, ele vai ter uma determinada massa. Então, ele vai ter uma força-peso aqui para baixo, uma força normal com seu sentido oposto e perpendicular à superfície. Vamos ter uma força aqui agindo com determinado ângulo em relação à horizontal e a gente vai jogar as suas componentes Fx e Fy em cima do plano cartesiano. Aqui outro exemplo que aparece bastante em problemas de física, que são blocos envolvendo polias, certo? Então aqui está o desenho real e ao lado seu respectivo diagrama de forças. Então, a gente vai ter uma massa 1 com um determinado peso 1 para baixo, uma massa 2 com seu respectivo peso 2. A gente também está indicando a direção do movimento aqui, como a gente viu anteriormente. Esses dois blocos estão presos por uma corda, portanto, existe uma tensão nessa corda relativa a esses blocos, certo? E está tudo indicado por vetores no nosso diagrama de forças. Então, aqui a gente vai ter outro exemplo que vai envolver 3 blocos. O bloco A vai estar em cima de uma superfície, portanto, as suas respectivas forças estão indicadas aqui. Também o bloco B e C vão ter aqui o seu peso relativo a esses blocos. Vale ressaltar que aqui a gente vai ter uma tensão relativa ao bloco A e o bloco B nessa corda que a gente vai chamar de T1. E aqui a gente tem outra corda prendendo esses dois blocos com outra tensão relativa ao bloco B e C que a gente vai chamar de T2. Isso é sempre importante estar devidamente expresso no diagrama de forças, certo? Então aqui ao bloco A a gente vai ter esse sentido aqui de movimento e no bloco B e C esse aqui que a gente está indicando aqui ao lado. Aqui outro exemplo também que consiste em outro bloco que vai estar sobre uma superfície inclinada e esse bloco vai estar preso ao outro bloco por uma corda, como mostrado aqui. Aqui o seu respectivo diagrama de forças, a gente vai ter tudo expresso dentro do plano x, y. Nesse bloco, a gente vai considerar a direção positiva de y para baixo. Então, prosseguindo o nosso tutorial, eu preparei 2 exercícios resolvidos, seguindo exatamente o guia passo a passo